relação entre os poderes, é o modelo de representação e de delegação do poder, é muito mais do que aquilo de que se trata, do que se fala e do que se diz que são propostas de reforma política. Por isso não se chega a lugar nenhum, nem se chega a resolver as distorções e disfunções do sistema político nosso. O que está superado, o que está esgotado, exaurido, é o modelo de Estado brasileiro. O modelo de Estado brasileiro, eu vou só lembrar algumas distorções desse modelo. Por exemplo, os três poderes da República, o poder legislativo, o executivo e o judiciário, que, segundo a Constituição, deviam funcionar de forma harmônica, equilibrada e autônoma. O que você vê é que, na prática, nem são independentes, nem são autônomos, muito menos são harmônicos e equilibrados. Por exemplo, o legislativo deveria legislar, né? Quem legisla mais é o executivo através de medidas provisórias. Decidem cumprir com a medida provisória, já tem eficácia, já vale como lei, aí vai para o Congresso, que no sistema presidencialista, a governabilidade supõe maioria no Congresso. Aí a maioria aprova aquela medida provisória, que foi uma iniciativa de lei que não nasceu no Congresso, nasceu no Executivo. Portanto, é um desvio de função do poder em relação ao outro. Certas questões que deveriam ser decididas pelo Poder Legislativo são decididas pelo Poder Judiciário através de resoluções. Por exemplo, a fidelidade partidária, que deveria ter sido decidida por uma lei do Congresso, foi decidida por uma resolução, do Poder Judiciário. Portanto, só para dizer a falta de funcionalidade do funcionamento na relação entre os três poderes. Por exemplo, o Pacto Federativo, né, município, Estado e União, é um total desequilíbrio na distribuição de poder e na distribuição, né, inclusive, de autonomia política. O município, basta dar um dado, que é a questão da distribuição da receita tributária. Né? 60 e tantos por cento fica na União, 20 e poucos por cento fica no Estado e pouco mais de 10% fica nos municípios. Portanto, o poder de dispor de recursos orçamentários e de recursos financeiros para implementar as políticas públicas não é de forma equilibrada. E o poder municipal, que é a esfera de poder do Estado, mais próximo do cidadão, mais próximo das demandas sociais, não dispõe nem de poder político, nem de poder institucional, nem de poder financeiro e tributário. Portanto, há um desequilíbrio no pacto federativo e do ponto de vista da distribuição, do funcionamento das três esferas de poder. Só para lembrar algumas dessas disfunções. Portanto, o Estado brasileiro, né, ele está esgotado na sua organização, na sua estrutura, na sua forma de funcionamento, e a reforma política não trata disso. A reforma política, ela trata simplesmente de a relação dos partidos, né, das eleições e as normas da sociedade do ponto de vista do financiamento de campanha, se pode ou não ser, de que forma financiadas as campanhas eleitorais. Enfim, é um sistema absolutamente disfuncional e é um sistema político em que o Estado brasileiro, né, ele está absolutamente incapaz de cumprir a sua função constitucional, o que supõe uma mudança muito maior do que simplesmente a alteração de regras eleitorais, de número de partidos, de forma de organizar partido. Portanto, as propostas de reforma política têm se situado nesse nível de superficialidade. Por isso que há quem proponha, eu inclusive subscrevi um PDL, que é um projeto de decreto legislativo, para que o Congresso aprove, autorize uma consulta à sociedade sobre a possibilidade de convocação de uma constituinte exclusiva para reformular o partido. Porque, do jeito que está hoje, cada deputado, cada partido, né, tem um modelo de reforma política na cabeça.
porque cada um raciocina assim. Em que essa reforma vai me ajudar a montar na próxima eleição? Portanto, não mexe na estrutura, no sistema, e quando um sistema ele é alterado em suas partes, ele torna o todo mais disfuncional do que ele já era. Então, ou a gente mexe no sistema como um todo, e o sistema político é parte de um capítulo da Constituição Federal de 88, e a única forma de se mexer de forma total nesse sistema é mediante uma constituinte exclusiva no sentido de que é só para mexer nesse capítulo, e que é eleito pessoas só para mexer nesse capítulo, para ser constituinte, não pode ser deputado, não pode ser senador, tem que ter uma eleição de constituintes para elaborar esse capítulo, rever esse capítulo da Constituição Federal, e, a meu ver, é por aí que a gente teria condições, mas a Câmara não acolheu esse PDL, consequentemente não colocou em votação até hoje, e certamente não é uma proposta que tenha viabilidade política dentro do quadro que está hoje. Existem outras propostas. Tem uma PEC que está para ser concluída lá na comissão especial. Só para dizer um dos absurdos que essa PEC propõe, é que o financiamento privado, o financiamento de empresa, vai ser colocado na Constituição. Se hoje já se questiona o financiamento privado, porque vicia, né, o resultado das eleições, essa PEC, se aprovada, e ela vai ser aprovada, ela constitucionaliza o financiamento privado. Quer dizer, não só não tira o financiamento privado de campanha, mas constitucionaliza, torna um dispositivo constitucional que assegura o financiamento privado via financiamento de empresa. Então, nós teríamos N casos, por exemplo, para formar um partido político. Hoje precisa de um certo número de assinaturas, milhares de assinaturas, basta 26 deputados, que é um percentual do total dos deputados hoje, já é suficiente para criar um partido. Só para dizer uma ou duas, eu poderia dizer outras coisas. Acaba com as coligações partidárias, o que é bom, porque a coligação partidária distorce a vontade do eleitor, mas, por outro lado, né, tira a viabilidade de partidos pequenos. Né? Nem todo partido pequeno é simples de aluguel. Você tem pequenos partidos com história, com ideologia, com doutrina e com atuação política que não pode deixar de tirar a possibilidade dessas pequenas organizações partidárias, ainda pequenas hoje, mas são grandes nos seus propósitos, no seu projeto, na sua atuação política. Portanto, é isso. A reforma política é uma reforma de base importante, estrutural. Sem ela, não se resolvem muitos dos problemas e impasses que existem hoje na organização política, econômica e social do país. E essa reforma teria que se dar com uma ampla e efetiva participação da sociedade, sem o que não se melhorará o quadro do que a gente vive hoje em relação à questão político-partidária eleitoral. Nessa proposta que está sendo discutida no Congresso, não tem uma vírgula sobre a democracia direta, sobre a democracia participativa. A Constituição de 88, no artigo 14, prevê os mecanismos de democracia direta, mas sequer a regulamentação desse artigo se fala nisso. E, portanto, por exemplo, a representação das minorias, das mulheres, dos negros, dos índios, da juventude, não consta, não se mexe naquilo que é fundamental para, de fato, você dizer, não, é uma reforma que vai aperfeiçoar o sistema democrático e vai torná-lo, de fato, mais democrático, ou seja, democratizar a democracia. Portanto, eu sou frustrada, porque tem sido um dos focos da minha atuação parlamentar, mas estou convencida que é um problema que não se resolverá com os atores políticos que estão aqui e com a forma como o poder está distribuído, está sendo exercido pelo país. A crise é uma crise de representação. A crise é uma crise de sistema político. A crise é mais profunda do que simplesmente um governo que tem cometido graves erros, mas ele não é o único responsável, não é a principal causa